E aí tem uma pergunta mais intrigante ainda que a gente pode pensar, que a gente pode falar aqui. Qual que é essa outra pergunta mais intrigante ainda? E se essa não for a única tese defensiva? E se eu quero sustentar, naquele nosso primeiro caso, em que o primeiro réu foi considerado que foi uma lesão corporal seguida de morte, e eram 10 réus, imagina que um deles tem uma tese de que eu não estava no local do crime, eu não sou autor deste crime, não sou autor desse crime. Então olha que interessante, que a gente está entrando agora mais profundo. 9 desses corréus entraram com um pedido de habeas corpus falando que era a extensão de efeitos. Porque se para o primeiro foi entendido que era uma lesão corporal seguida de morte, para nós também tem que ser. E isso, então, expande para todos. O tribunal dá uma decisão falando o seguinte: todos os 10 réus não vão ser julgados pelo tribunal do júri, porque eu estendo os efeitos. Aí você pega para o seu cliente e fala, nananina, não. Mais um habeas corpus, ou então um recurso dessa decisão, falando, eu não quero a extensão dos efeitos para o meu réu. Eu quero que o meu réu seja julgado pelo tribunal do júri, porque a minha tese não é desclassificatória, a minha tese é absolutória. E lembra que no processo do tribunal do júri, olha que interessante, qual que é a primeira coisa que o jurado julga? Ele pergunta se houve o delito, no dia tal do tal, aconteceu esse fato? A segunda pergunta, foi o fulano de tal que cometeu esse crime? E depois ele vê se é competência dele para julgar ou não. Então essas duas primeiras perguntas, se sua tese for que nem existiu esse fato, que ninguém morreu, por exemplo, ou se sua tese for que o meu réu não participou desse delito, essa tese sua é mais benéfica e ela tem que ser analisada pelo tribunal do júri. Então nesse nosso caso de 10 réus, 9 deles vão ir lá para o juiz julgar, tá? Para analisar se houve uma desclassificação ou não, e um deles vai ser julgado pelo tribunal do júri, porque eu posso sustentar que o meu réu não participou daquilo, que ele não estava nem lá. Olha que interessante isso. Rodrigo, e aí? E se o tribunal reconhecer que ele estava lá assim, que ele é um dos corréus? Aí, nesse caso, fica uma situação muito interessante, porque ele não pode mais ser julgado por aquele conselho de sentença. Automaticamente, não vai se reconhecer a absolvição do réu, tá? Por negativa de autoria, e ele vai automaticamente ser desclassificado. Olha que coisa interessante. Ele vai ser desclassificado, porque houve a extensão dos efeitos daquele primeiro corréu. Não pode esse último, que tinha uma tese mais benéfica para ele, que teria que ser levado para o conselho decidir, ser agora prejudicado por conta disso, por conta de uma tese defensiva, tá? Então, mesmo que o jurado entenda que foi ele que o crime existiu, na sequência, automaticamente ele tem que ser desclassificado, tá? Essa é a saída. Massa, legal?